Olá pessoal, começa agora mais uma videoaula do nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa. O nosso canal que é voltado para você que está se preparando para um concurso, em especial para o vestibular. Antes de mais nada, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas. A aula de hoje é sobre preconceito linguístico. Um assunto muito importante para as provas de vestibular, como nós já dissemos na nossa aula de número 51, que quem quiser pode acessar pelo nosso link. E no caso do Enem, as competências da área 8 estão relacionadas a esse tema. Segue o quadro. Enem, competência da área 8. Compreender e usar a língua portuguesa como língua materna, geradora de significação e integradora da organização do mundo e da própria identidade. H25. Identificar em textos de diferentes gêneros as marcas linguísticas que singularizam as variedades linguísticas sociais, regionais e de registro. H26. Relacionar as variedades linguísticas a situações específicas de uso social. H27. Reconhecer os usos da norma padrão da língua portuguesa nas diferentes situações de comunicação. Bem, nessa aula então nós vamos comentar uma questão do Enem que dizia respeito ao preconceito linguístico. Antes disso, vamos recordar alguns termos importantes. Norma culta se refere ao modo de falar da elite econômica de um país. Os letrados, no caso, ao Brasil, enquanto que norma padrão é um conceito ligado a um modelo de fala idealizado pela gramática da língua. Muita gente confunde esses dois termos, mas é importante principalmente que vocês que estão estudando para um concurso não confundam. Posto tudo isso que nós falamos, vamos agora discutir uma questão do Enem de 2017 que tinha o preconceito linguístico como tema, que está ligada à competência H25 daquele quadro que nós já apresentamos. Identificar em textos de diferentes gêneros as marcas linguísticas que singularizam as variedades linguísticas regionais, sociais e de registro. Segue um quadro. Enem 2017. Sítio Jerimum. Este é o meu lugar. Meu jerimum é com G. Você pode ter estranhado, jerimum em abundância, aqui era plantado e com a letra G. Meu lugar foi registrado. Nos versos de um menino de 12 anos, o emprego da palavra jerimum grafada com a letra G tem por objetivo a. Valorizar usos informais caracterizadores da norma nacional. B. Confirmar o uso da norma padrão em contexto da linguagem poética. C. Enfatizar um processo recorrente na transformação da língua portuguesa. D. Registrar a diversidade étnica e linguística presente no território brasileiro. E. Reafirmar discursivamente a forte relação do falante com seu lugar de origem. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra E. Bem, para quem não sabe, jerimum significa abóbora e se escreve com J e não com G. Mas a pergunta do enunciado é: por que nesse texto ele é escrito com G? Vamos supor que o candidato não saiba se jerimum se escreve com J ou com G. Pois não precisa saber. Simplesmente lendo o enunciado você já sabe. Se existe um motivo por trás de você escrever com G, nós já pressupomos que essa grafia está errada. Então a pergunta é: que objetivo é esse? Por que o gabarito é letra E? Basta ler frases do tipo: meu jerimum é com G. O jerimum que é com G é dele, o eu lírico do poema. E é um sítio, um pedaço de terra, um lugar que está sendo valorizado por ser escrito de forma diferente da norma padrão e da norma culta.
Agora nós vamos analisar as alternativas incorretas. Lembrando a você que por mais absurdo que tenha sido o teu erro, você não deve se culpar. As alternativas A e B cometem o erro da contradição, que é a geração de uma ideia que está em desacordo com outra ideia contida no texto. E as alternativas C e D cometem o erro da extrapolação, que é a geração de ideias ausentes no texto. Por que a letra A é contraditória? Simplesmente por ser uma frase que se contradiz, que contradiz a si mesma. Pense nisso. Uso informal caracterizador da norma nacional. Falar isso é a mesma coisa que falar descer para cima. Porque o uso informal da linguagem é o uso da linguagem em situações descontraídas, em que há uma familiaridade entre os falantes, não havendo, então, compromisso com normas gramaticais. Eu já falei em outra prova sobre uma maneira de você planejar fazer a tua prova. Começando a prova por uma pré-leitura, em que você avalia cada uma das questões como fácil, difícil ou mais ou menos. Depois você começa a fazer as difíceis, depois as médias e, por fim, as fáceis. E avalia também em que ponto você vai fazer a tua redação. Quanto a essa questão, se eu fosse fazer a prova, eu marcaria como média. Mas vamos supor que venha uma questão que pergunte qual é a alternativa incorreta e entre essas alternativas apareça uma como essa alternativa A. Nesse caso, na pré-leitura você já gabaritou a questão. Pelo menos se você estiver bem preparado para a prova. Você já saca que essa alternativa está incorreta. E com isso você tem mais tempo para fazer o resto da prova. E se for como no caso dessa questão, em que pede a alternativa correta, você já descarta essa alternativa A, sem nem precisar ler o texto, porque é uma alternativa que é incorreta por si mesma. Bem, se você marcou essa alternativa, então não se culpe pelo teu erro, mas redobre a tua atenção, porque por falta de atenção você pode perder a tua vaga, para não dizer por besteira. A letra B também está em contradição com o enunciado. O enunciado pede com que objetivo Jerimum é escrito com G. Isso já pressupõe que não está de acordo com a norma. Mesmo que você não saiba qual é a grafia correta, a leitura do poema já diz: meu Jerimum é com G, você pode ter estranhado. Então, se o eu lírico reconhece que o leitor pode ter estranhado, é claro que ele está indo contra uma norma, no caso, a norma padrão. Então, se ele está indo contra a norma padrão, é contraditório dizer isso que essa alternativa fala, que o uso da grafia incorreta confirma o uso da norma. Se você marcou essa alternativa, mais uma vez, eu te peço para redobrar a atenção para não perder ponto por besteira. A letra C comete a extrapolação. Fala de algo que está ausente no texto. Em que sentido a grafia incorreta enfatiza um processo de transformação da língua portuguesa? Um processo de transformação, vamos dizer assim, é o que aconteceu, por exemplo, com o pronome de tratamento vossa mercê, que com o tempo virou vassum-se e vós-me-se, e hoje em dia é você. Então, em que sentido haveria uma transformação da língua portuguesa? Isso seria se com o tempo a grafia da palavra mudasse, mas isso no texto está ausente. Por que a letra D comete o erro da extrapolação? Porque o texto não fala sobre diversidade linguística, muito menos sobre diversidade étnica. Estourando, nós podemos dizer que o texto fala sobre uma diferença no linguajar do eu lírico em relação à norma culta ou em relação à norma padrão. Não chega a ser uma diversidade linguística, mas diversidade étnica, aí mesmo é que não é.
Não existe nada sobre isso no texto, pelo menos. Se você marcou essa alternativa, talvez você tenha se esquecido de deixar que a opinião do autor prevaleça sobre a tua. O preconceito linguístico é disseminado pela mídia como um todo. Programas de televisão, programas de rádio, jornais, revistas e por aí vai. Em especial na televisão nós vemos isso em telenovelas, em que os personagens que falam em desacordo com uma norma são estigmatizados como caipiras, caiçaras, e ainda se diz que esses personagens falam errado. Mas o fato é que eles não falam errado, eles apenas falam diferente dos outros. E para piorar, o nosso preconceito linguístico também é alimentado pelos livros didáticos e pelas gramáticas normativas. Eu quero lembrar que você que está se preparando para o vestibular tem dentro de si uma semente de vitória. Semente essa que está ligada ao dom da transformação. Desde que você nasceu, você é um guerreiro que deixa marcas por onde passa. Então nós convidamos você a enxergar nessas pessoas que falam errado, se é que podemos dizer assim, como companheiros teus de jornada. A língua dele é simplesmente um exemplo dessa característica do modo de falar a língua majoritária, que nós herdamos de Portugal. Nessa aula nós falamos sobre preconceito linguístico. E a nossa próxima aula será uma aulinha pós-Copa do Mundo. Nela nós daremos uma dica para você fazer a tua prova de concurso ou vestibular. O nosso canal está fazendo com você a tua prova de concurso, em especial vestibular. Se você fez uma dessas provas, nós queremos pedir que nos escrevam para dizer como vocês se saíram na prova, se a prova foi fácil, se a prova foi difícil, quais foram as dificuldades. Conforme for, nós faremos os devidos comentários numa próxima aula. E para todos vocês nós desejamos boa sorte. Se você está gostando das nossas videoaulas, marque um gostei. Se não está gostando, marque um gostei. Em ambos os casos, faça os devidos comentários, porque é importante para nós também sabermos onde nós estamos errando. E a tua colaboração é muito importante. Qualquer dúvida que você tenha, pode nos escrever, seja através da nossa fanpage do Facebook, seja através do nosso e-mail, seja através do Google+. Aliás, você pode nos escrever para fazer qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. A nossa missão é melhorar cada vez mais e para isso nós contamos com a tua ajuda. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas e, em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando essas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. E para terminar, eu quero convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que faça isso. Comece clicando nesse link. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.